Sim. Muito bem. Então, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Ok. Então vamos lá. Hoje, então, nosso grupo de estudos é um grupo livre, é um grupo aberto, onde nós vamos debater assuntos que são, na verdade, de dúvidas dos alunos. Quero que vocês tragam os seus conteúdos, tragam as suas dúvidas, independente da matéria, e a gente vai destrinchando esses conteúdos. Legal, gente? Na última, no último grupo de estudos que nós participamos, aonde eu trouxe o tema sobre narcisismos e transtornos, é, o narcisismo e estruturas perversas, vieram algumas perguntas, né? Sobre diversos temas, sobre Édipo, sobre histerias, muitas outras coisas. Então eu quero abrir então agora e ouvi-los. Quem não puder abrir o áudio, escreva, né? E nós vamos aqui responder. Tá bom, gente? Então fique à vontade. Quem quiser, comece, faça suas perguntas, seja do tema que for. Professor, Oi, deixa eu botar o áudio aqui, eu acho que não está saindo do meu fone de ouvido aqui. Ah, não está mesmo. Pera lá. Por que que não está saindo aqui no meu fone de ouvido? Oi, pode falar. então, professor, boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida, eu sou aluna do online, tá? E não sei se posso falar, questionar isso nesse momento, mas algo que, como eu não pude tirar dúvida lá na hora, eu queria saber se tem essa possibilidade, de tirar essa dúvida. É assim, eu estou no módulo de hipnose, tá? E aí, o que que acontece? No meio religioso, eles usam a hipnose, correto? Pelo que eu vi lá no áudio, né? Em outros lugares usam, né? A hipnose para trabalhar nas igrejas, em muitos lugares, tá? E eu queria saber daí quando que é a manifestação que não é da hipnose, digamos assim, quando é da teologia, digamos assim. Como que é Certo. isso daí? Como que é pro lado religioso daí, no caso? Ah, são demônios. Como é que eu vou conseguir discernir isso? Porque fica meio que... Eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Certo. Vamos. Estão me ouvindo agora? Sim. Engraçado, o áudio está saindo, não está saindo como deveria sair aqui no meu fone de ouvido. Por quê? Então, espera um pouquinho só, eu escutei a sua pergunta, só deixa eu só arrumar aqui. Oi, fala novamente, por favor.
então, eu fiquei com esta dúvida, digamos assim, foi mencionado, eu sou da Aluna Online, né? E foi mencionado no curso de hipnose, no módulo de hipnose, que muitas pessoas usam a hipnose no meio religioso, enfim, em vários locais, até mesmo para propagandas e tudo mais. Aí eu fiquei com este questionamento, com esta dúvida. E no meio religiosos, daí como que digamos assim, que eu não entendi muito bem, como é que fica, como que eu vou discernir, então, o que não é, no caso ali, digamos assim, hipnose, que seja a manifestações que eles usam lá, que são demônios e tudo mais, que as pessoas começam a cair. Eu queria saber como que eu faço esse discernimento, né? Eu fiquei com essa dúvida, até porque eu frequento igrejas, eu sou evangélica e tudo mais, e na minha igreja vem muitos pastores, até mesmo dos Estados Unidos, que eles usam dessas manifestações, que caem pessoas. Daí me gerou essa dúvida, tá, mas e daí, como que eu sei daí, então, que a gente entende que existe os demônios, sim, né? Mas aí como que eu vou fazer esse discernimento daí? Fiquei com essa dúvida. Uhum, entendi. Eu não sei se cabe trazer aqui, mas eu fiquei com essa dúvida. Se não precisar falar sobre isso hoje, não tem problema nenhum. Pode estender com outro aluno, daí me tira a dúvida em particular, também não tem problema. Tá. Não, nós temos na nossa matéria o conteúdo de psicanálise e hipnose clínica, né? Então podemos falar, abordar sobre isso. O áudio, gente, meu áudio do computador deu uma pane aqui. Então, eu não sei como é que está saindo o áudio. Eu estou escutando através da caixinha de som aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Acho sim, que sim, né? muito bem. Então tá. Então vamos lá. Então se é só para mim aqui, então tudo bem. Vamos lá então. A respeito deste conteúdo, Rosilei, é, é delicado, né? Eu vou falar aquelas pessoas que talvez não tenham a mesma crença, ou não é religiosa, que nos dê licença desse conteúdo, né? A gente vai falar sobre isso, então tolere um pouco a gente, né? Eu vou falar talvez de questões pessoais, pontos de vistas meus, que não são técnicos da psicanálise, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar primeiramente da parte técnica a respeito da hipnose, da psicanálise, com relação às manifestações religiosas, as manifestações nas igrejas, tá? Tem conteúdos que são da psicanálise, podendo ser abordado pela psicanálise, da psique do sujeito, da estrutura do sujeito, e tem conteúdos que são questões é, que são, digamos assim, pode ser olhado pela hipnose também, ok? Então vamos abordar, deixa eu botar vocês aqui na tela, você na tela também aqui, pronto. Ah, pronto. Então vejamos, né? É, do conteúdo psicanalítico, nós vemos situações nas igrejas, como desmaios, como é, convulsões, como adormecimentos de membros, tá? Anestesias, que a psicanálise explica, que são sintomas da histeria. Muitas pessoas histéricas que estão somatizando e que vão à igreja e continuam com o seu problema, continuam com o seu perfil, com as suas questões estruturais. Então, desmaiam na igreja. Tem crises de choro na igreja. Aí você fala, é o Espírito Santo. É o arrebatamento. Não, é uma histérica que está fazendo o seu show, né, a sua acting out, a sua atuação
por conta de uma necessidade inconsciente de ser o centro das atenções, de mover as pessoas em sua volta. Então, a pessoa está sempre nesse mover, seja na casa, seja na igreja, seja no trabalho, né? Tem situações dentro da igreja onde o sujeito vê. Então, ele vê o anjo, ele vê o demônio, escuta, né? E que muitas vezes é da psicose. Então, nós vimos uma pessoa falando, eu vi um anjo. Tá, será que viu mesmo? Aí eu ouvi uma voz, eu ouço uma voz me falando, né, para me matar. A voz me fala para me matar e fala que eu não sou nada, fala que eu sou, é, que eu não presto, que eu sou isso. É o diabo falando. Eu escuto a voz do diabo falando comigo, me tentando. Muitas vezes é uma psicose, né? Quem ouve vozes são psicóticos, né? Eu vi um anjo, eu vi um demônio na parede, olhei para fulano e vi o demônio no fulano ali. Às vezes pode ser um delírio psicótico. Às vezes a pessoa pode até nem ser de uma estrutura psicótica, mas ela pode estar num surto psicótico, ok? Então eu acho isso, assim, eu olho com um olhar mais criterioso com relação a essas questões. E por outro lado também existem muitas questões emocionais. As pessoas falam, eu senti no coração, eu senti o Espírito Santo falando a voz do meu coração, né? E é só as suas emoções mesmas agindo. Você fica mais tocado, fica o coração mais derretido, fica mais e fala, é o Espírito Santo. Não, às vezes é simplesmente as suas emoções. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, o que você acha? Fala, estou sentindo no meu coração de fazer tal coisa. Fala, não, é emoção, né? Somos movidos por emoções, tá? É, Então, isso diante, né, de uma igreja, sei lá, 300, 400, 500 membros, imagina quantos psicóticos tem, quantos histéricos tem, quantas pessoas alucinando tem. E se a gente pegar tudo o que acontece na igreja e espiritualizar, complica, tá? Partimos do pressuposto que a palavra de Deus é o nosso norte, a Bíblia é o nosso norte, tá? Por isso que eu estou falando, gente, ó, aqueles que não defendem, não acreditam, tolerem um pouco do que eu vou falar, mas depois a gente volta na psicanálise. Isso é minha opinião, tá? Apenas. Não é obrigatório acreditar no que eu estou dizendo e nem tomar como via de regra. Mas o meu ponto de vista. É, Nós temos a palavra de Deus como via de regra o norte, o nosso norte. Ok. Se eu sinto uma coisa no coração, mas a palavra de Deus diz outra, então, por mais do que eu sinta, seja, é muito forte do meu coração, estou sentindo, é o Espírito Santo, mas a palavra de Deus fala outra coisa, então, obrigatoriamente, você está errado isso que você está sentindo, porque a palavra de Deus é inerrônea, nunca erra, ok? Pois bem, e aí você vê na história bíblica, na ontologia bíblica, os profetas profetizando e fazendo os milagres. E aí na Bíblia a gente tem um pessoal fraquinho, tá? Na Bíblia a gente tem Elias, a gente tem Eliseu, a gente tem Isaías, a gente tem Jeremias, a gente tem Jesus fazendo milagres. Tudo bem, vamos deixar Jesus à parte, né? De lado, porque, né? Mas vamos falar dos outros profetas, né? Tantos profetas. Se pega a história aí de Eliseu, de Elias, né? Que são os mais fortes, né? Da Bíblia. Na história da vida inteira deles, por exemplo, pega Elias, até o arrebatamento da vida do Elias, Elias fez quantos milagres? Na minha dúvida, seis, quatro milagres, né? Visões ou profecias. Quantas profecias ele fez? Três, quatro, cinco profecias. Ele era um profeta, um dos maiores profetas.
E aí a gente vai nas igrejas, a gente vê o quê? Cada culto é uma enxurrada de profecias, uma enxurrada de milagres, uma enxurrada de pessoa caindo no chão, uma enxurrada de... O quanto disso é verdade, o quanto disso é oriundo das emoções, o quanto tem de desejos, de narcisismos, de querer aparecer, de complexos, de histerias, psicoses, e o quanto que realmente é de fato divino. Deixa eu desligar, tem um áudio vazando aqui, gente. Vou desligar um áudio aqui que está vazando. Espera lá. É, Pronto. E aí, o quanto de fato isso, né, é divino e o quanto de fato isso não é. Isso é oriundo das nossas misérias, né? Eu poderia talvez dizer seguramente que a maioria dos milagres que acontecem na igreja são produzidos, são produtos, somatizações, é, ou mesmo produtos de charlatanismo, ok? Ou produtos emocionais. E quando a gente fala produtos de charlatanismo, é charlatanismo mesmo. Nós temos igrejas que contratam pessoas para todo culto apresentar o milagre, né? Nós temos ali, por exemplo, pessoas na internet que simulam que uma perna está crescendo, olha lá, o crescimento da perna. Olha, estou crescendo a perna. Isso é um truque velho, já tem na internet, já foi até desmistificado, desmascarado. Nós temos pastores, ministérios e pastores que aplicam hipnose, técnicas descaradas de hipnose, né? Cura, a cura espiritual de vícios, técnica de hipnose, é show, né? Então as pessoas utilizam técnicas de hipnose, técnicas de mentalismo, como se fosse poder de Deus. E não é. É hipnose, é mentalismo, é charlatanismo, é truque de mágica, tá? Porque há uma necessidade do ser humano de ir encontrar com Deus na igreja e algo de divino acontecer na vida dela. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida, ou alguma coisa tem que acontecer, o poder, eu tenho que ver o poder acontecer, né? E aí eles dão isso daí a granel, né? Dão ali o que. E aí você me fala o que é, como saber o que é hipnose e o que é histeria, o que é, né? É, Mediante a hipnose, eu acho que as questões do cair, por exemplo, o chamado cair do espírito, né? Tem igrejas ali que tem o momento da hora, a hora do cair no espírito, que é a hora depois da palavra, que eles chamam na frente, e aí os pastores assopram, empurra a cabeça e faz ali o movimento e cai um, caiu, caiu, caiu. Todo mundo olha e fala, nossa, que poder, que unção. E aí a pessoa fica lá, né? 5 minutos até acabar o transe, porque elas estão em transe, e depois levantam e vão para os seus lugares. E aí você pergunta, e aí? Você foi para o céu? O que que você... Não, não é nada, fiquei lá. O que que você viu? Você viu o anjo? Você foi arrebatada? Não, não sei. Eu fiquei lá sentindo, fiquei sentindo. Então, se você for comparar nas evidências, né, tirando que a Bíblia é o nosso norte para o crente, para o evangélico, né, e ela é inerrônea, nós olhamos para os exemplos de arrebatamento bíblico. E nos exemplos de todos os arrebatamentos bíblicos, as pessoas que eram arrebatadas tinham um contato direto com Deus ou eram levadas para algum lugar. Isaías foi arrebatado e foi até o trono de Deus ali, e viu tudo que estava acontecendo, e
ouviu a voz de Deus, ouviu o anjo, queimou a tenaz na boca, teve todo um paranauê. O, o, desculpa, me desviei, estava pensando em outra coisa agora. João foi arrebatado, né? E João, ele foi ao céu e viu a profecia, escreveu o Apocalipse. Apocalipse é um livro profético, futurista. Então ele teve a visão, ele viu tudo, ele escreveu na Bíblia tudo que ele estava vendo ali, né? Então todos, sem exceção, que foram arrebatados, que caíram no Espírito, caíram para ser levados a algum lugar ou para ter alguma revelação. Aí você produz isso na igreja. Para quem está vendo de fora, fala, nossa, caiu do Espírito. Mas se você vai perguntar para a pessoa o que aconteceu, elas falam que não aconteceu nada, que elas dormiram, que elas estavam só se ouvindo, estavam de olho fechado, ou perderam as forças do corpo. Que isso é hipnose. A hipnose proporciona isso. Tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, eu vi um anjo. Aí a gente fala, prega ali um carimbo de, nossa, é santo. É. Não, eu já olharia com cuidado, responderia: Hum, como é que era esse anjo? Onde você viu o anjo? Quantas vezes você vê esse anjo? Ele era como esse anjo? O que você sentiu quando você viu esse anjo? Então, assim, olhar sempre com um olhar cético e duvidoso nunca vai fazer mal a ninguém. O mal é quando você sempre abraça o divino e a primeira versão como sendo a versão milagrosa. Tá? É, Eu sempre recomendo um documentário sobre um rapaz americano na década de 70 que ele fazia todo esse movimento de hipnose e de charlatanismo, assim, de combinar com as pessoas, né, e tudo mais. Eu não vou me lembrar agora, mas eu pego o documentário depois, Rosilei, e mando para você o link. Mas eu indico o filme que fala, conta justamente sobre, foi inspirado esse filme na história desse rapaz. É um filme chamado é, Fé Demais Não Cheira Bem. É um filme de comédia, mas é um filme totalmente inspirado na história desse rapaz e conta todos lá os bastidores aí das igrejas ali que fazem esse espetáculo. Fé demais não cheira bem. Ok? Então eu falo tudo isso não porque para matar a fé de ninguém, mas pelo contrário, né? Para que a verdade te liberte, você faça realmente tenha uma fé madura, né? E faça realmente com entendimento que você for, né? Enfim. Não sei se respondi a sua pergunta, Rosilei. Tá certo, era isso mesmo. Muito obrigada, tirei minha dúvida, foi bem importante, porque minha aula é online, daí eu fiquei assim, falei, eu preciso tirar essa dúvida, né? Mas que bom, foi bem esclarecedor, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, viu? Muito bem, agora continuando falando de psicanálise, deixa eu voltar aqui para a grade aqui. Pronto. Voltando a falar sobre psicanálise. E aí, gente? Perguntas. A aula passada estava mais empolgada, hein? As pessoas fazendo perguntas para mim. Eu falando, não, não vou falar sobre isso hoje. Vou falar a próxima aula. Guarda esse assunto. Próxima aula a gente fala sobre isso. Cadê aquele povo? Eu posso fazer pergunta aqui, ô professor? Pode? Então, a minha dúvida também é em relação, as pessoas falam muito em sexto sentido, né? E outras pessoas falam também em cinco sentido. O que que o senhor pode me explicar em relação em sextos sentidos ou é, em quintos sentidos, assim, cinco sentidos, na verdade, né?
Porque gera uma dúvida também em mim, assim, se é sexto sentido ou quinto sentido. Sexto sentido ou quinto sentido? Isso é da Isso. psicanálise. O que que seria, por exemplo, sexto sentido? Não, porque as pessoas sempre falam, né? Pensando assim, olha, vamos supor assim, olha, o sexto sentido fala isso, vamos supor assim, que eu posso perguntar para o senhor, até comentei aqui, coloquei aqui uma pergunta, né? Que eu fiquei até em dúvida em relação ao quinto sentido e o sexto sentido, que eu até me fugiu da mente aqui agora. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu até marquei aqui. Era aí. Sim. Eu fiquei em dúvida em relação, falei, vou perguntar para ele se realmente existe esse, né, em relação, vamos supor assim, que é o visual aditivo, né, em relação a isso. Ah, sim, esses daí são os, os canais, é, Ah, os canais de percepção do mundo que nós temos, né? Que são visual, auditivo, é, olfativo e compatível e sinestésico. São quatro, né? São quatro canais, era isso. são quatro canais, né? É chamado também de VATOP. O VATOP é visual, é, tátil, ah, paladar e ouvido, se eu não me engano, que é a mesma coisa, né? Na verdade, a gente trabalha mais no âmbito, né? Tem variações desses canais, né? São quatro, mas na verdade a gente trabalha com três canais sensoriais. Os Três canais canais. sensoriais são três, que é visual, auditivo e sinestésico. Ah, então gerou uma dúvida assim, né? São três canais. Quando as pessoas falam do sexto sentido, elas querem dizer uma espécie de sentimento espiritual, um feeling, e é outro canal. É um canal que na psicanálise e na hipnose não tem, Não né? funciona, é verdade. É, Na verdade, são três mas canais. falando das questões psicanalíticas ou da hipnose, são três: é visual, auditivo e sinestésico. O sinestésico entende tudo do sentir. Então é o toque, é o paladar, é o cheiro, é tudo da sinestesia, é o sentir. E aí nós temos o visual e a audição. Era essa a minha dúvida. Era mais ou menos isso? Matou essa dúvida? Era mais ou menos, não, é isso mesmo. Tá bom, que bom. Muito bem. Professor, É, ouviu no chat aqui, enquanto eu estava perguntando, a pessoa, deixa eu ver aqui que perguntou a respeito das neuroses. Vamos falar então um pouco das neuroses. Deixa eu ver aqui. A Simone perguntou da neurose, tá? Socorro tá de mão erguida. Pode perguntar também, Socorro, se de repente se for o mesmo assunto, eu já Deixa eu fechar. crendo. Sonho. Boa noite. Tá Boa dando noite. para ouvir? Estou te ouvindo. É, eu entrei às 19, né? Mas aí eu terminei tendo que sair. Eu acho que você entrou nesse meio tempo. Não vai ter nenhum caso hoje, né? Não, hoje não é Não. supervisão, hoje é grupo de estudos. Ah, tá bom. Então eu vou tirar uma dúvida também em relação a isso que as colegas falaram, né? Sobre a questão da. Elas falaram de sentido, mas eu vou falar mais sobre essa questão da intuição dentro de uma análise, né? É, eu estou vendo os vídeos, né? Eu comecei agora também, ainda sou iniciante, estou aprendendo, né? Uhum. E assim, é uma das coisas assim que eu fiquei pensando assim, quando você está atendendo uma pessoa, um paciente, né? Como a gente saber ter essa intuição? Como que eu vou sentir essa intuição de que, olha, ele, como você falou em um dos vídeos, às vezes a pessoa foi abusada, né? E aí ela tá ali falando, e aí de repente você tem aquele insight, fala, olha, isso pode ter sido um abuso. Como sentir isso? Entendeu?
Eu fiquei muito em dúvida nessa questão de desenvolver, se eu vou ter essa condição, na verdade é isso, né? Se eu vou ter essa condição de desenvolver essa intuição que você falou, porque eu percebo que você, quando você está falando dos casos, os que eu já vi, entendeu? Que você vai ouvindo e você realmente tem essa intuição, olha, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que eu deveria ir por esse lado, e eu estou me sentindo insegura em relação a isso, entendeu? Legal, tá bom. Socorro, vamos falar um pouco sobre isso. Como que a gente faz para sentir essa intuição, né? E na verdade, não é um sexto sentido que eu tenho, né? Que nem a pergunta anterior, né? Não tem nenhum sexto sentido, não recebo nenhuma revelação de algum lugar, nem tenho um feeling especial. Experiência. Experiência, quantidade de pacientes que você. Eu já atendi mais de 1.000 pacientes. Histórias, torto à direito. Então, chega um ponto que as histórias se repetem. As histórias se repetem, e a miséria de um é a mesma história parecida com a do outro, e pela tua experiência você fala, opa, pera lá, eu vou por esse caminho aqui. Por que que eu vou por esse caminho? Porque eu tenho uma intuição? Não, porque eu tenho uma experiência, porque nas consultas anteriores parecidas com essa, foi o caminho de solução que eu aprendi que foi esse. Ou por detrás da fala Hum, daquela pessoa tinha aquele ganho secundário. Então eu falo, eu vou por aqui porque isso me é familiar, pode ser igual, e às vezes é mesmo. Então, é pela experiência. No começo, né, como que você vai fazer? Você vai atender seus pacientes, vai ter as suas experiências, né? Vai fazer supervisão, por isso que é a supervisão. Supervisão, o que que é? É a consulta com um outro terapeuta mais experiente que você, que vai trazer esse norte, né? E aí você vai aprender, e aí vai ajudar seu paciente. E aquilo, por exemplo, você estava com a dúvida que você fez a supervisão com aquele paciente, daqui a um tempo vai surgir um outro paciente com uma história parecida, com um problema parecido. E ele vai falar, opa, pera lá, eu já vi uma história dessa. E aí você vai por aqui e hum, você vai ficando prático, você vai ficando experiente. É que nem, por exemplo, né, você vai no hospital, né, tá doente. Você, por exemplo, aqui em Campinas, em São Paulo, tem um hospital chamado do Unicamp. É um hospital escola da faculdade, ok? Hospital escola da faculdade. E aí, se você é internado nesse hospital, nesse pronto-socorro ou lá, o que que acontece? É gratuito. Mas quem vai te atender? Vão atender os estudantes de psicanálise, aqueles que estão, de psicanálise não, de medicina, aqueles que estão, né, na residência. E ali você vai ter um caso ali vai juntar um monte de alunos lá e vai estudar o seu caso e vai ter um professor falando, olha, o que que você acha disso? O que que você acha daquilo? E a pessoa vai aprendendo com os casos, né? E depois, com o tempo, ela não precisa mais de um professor mostrando, ela já vai lembrar, olha, eu já vi um caso assim, quando acontece isso, quando tem essa dor, quando tem isso daí, vamos mandar para radiografia, porque já teve um caso lá atrás parecido, que aconteceu assim assado, aí você, pum, deu certo, é justamente isso. Então é experiência. É só isso. E você vai ter. obrigada. Como você vai adquirir experiência? Atendendo. Você vai Tá aprender a ser um atendendo. psicanalista no chão do consultório, atendendo os seus pacientes. Você pode ser um grande teórico, ler todos os livros de psicanálise, mas enquanto você não for para a prática, vai te faltar essa experiência. Tá bom, obrigada. Bom, de Me nada. respondeu, viu? Imagina. Tudo bem. Deixa eu ver aqui a pergunta. Deixa eu responder a pergunta aqui da Simone, que ela perguntou. Eu deixei para depois porque é uma pergunta mais longa, né? Sobre. É uma pergunta curta, mas com resposta longa. Viu, Simone? A respeito da neurose. Vamos lá. As neuroses.
Vamos fazer assim, quando que começa? Aonde que se inaugura a neurose? Né? Vamos talvez começar por aí. Nós somos neuróticos, inauguramos a nossa neurose lá no complexo de Édipo, entre os 5 a 8, 9 anos de idade. Aonde o nosso ego ele vai tomar a decisão pela primeira vez sozinho. Vai tomar a decisão por si mesmo. Porque até então as decisões da criança são sempre terceirizadas. Quem toma a decisão são os pais. Então, o ego da criança ele é terceirizado. Agora, depois do complexo de Édipo, ela vai ter a primeira experiência sozinha de tomar uma decisão por si só. O ego dela vai estar. E aí, por que isso acontece? Porque aí sim o ego dela já está consolidado. Porque então, até esse momento, o ego da criança está desfragmentado, segundo a teoria de Melanie Klein. E aí, qual a decisão que ela toma? Ela toma a decisão de. O complexo de Édipo é o quê? O menino, né? Ama a mãe e quer a mãe só para si, em detrimento do pai, da existência do pai. E aí, em algum momento, o menino vai olhar e vai falar: olha, como eu não posso possuir a mãe, como eu não posso ter a mãe somente para mim, porque essa mãe já pertence a outra pessoa, o pai, então eu vou ser igual ao meu pai, aprender a ser que nem ele, vou reproduzir ele. E dessa forma, inconscientemente, ele vai aprender, ele vai colar com este pai vai aprender, vai se mostrar o mundo para essa criança. A criança vai abandonar a mãe, inicialmente, abandona a mãe, para olhar para o mundo à sua volta. E inconscientemente a criança vai aprender a ser como o pai, vai reproduzir esse pai, porque ele quer conquistar uma mulher como a sua mãe. E geralmente é o que acontece, né? Nós nos casamos com os nossos pais, né? E aí ele vai casar com uma pessoa, vai se interessar com uma mulher parecida, de algum aspecto parecida com a mãe, certo? E vai reproduzir comportamentos do seu pai. E aí, a neurose, ela nasce ali por quê? Porque a neurose, ela vem da insatisfação e da incompletude. Olha que palavra difícil. Incompletude. A incapacidade de ser completo ou de ter um prazer completo, por conta da dinâmica da segunda tópica de Freud, id, ego e superego. O id, ele vai nos atacar constantemente. O id, ele vai querer que nós realizemos o nosso prazer, o nosso desejo, ok? O superego, ele vai castrar, vai trazer a lei, vai dizer não pode, é errado. E quem vai tomar a decisão será o ego. O ego é o da decisão, né? É o gerente. E nessa dinâmica, o ego ele nunca é satisfeito totalmente. Por quê? Porque o ego é bem verdade que ele funciona pelo princípio de prazer. Ou seja, o ego sempre estará inclinado a escutar ou realizar os desejos idílicos. Porém, vem o superego castrando, porque o superego ele funciona pelo princípio de realidade. Então, digamos, por exemplo, digamos que você quer muito comprar uma promoção no shopping ali. Vai lá no shopping ali, tem uma loja de calçados vendendo três Scarpin caríssimos, três Scarpin por R$ 199,90. E você fala: "Uau, é esse
É isso que eu quero. O id vai falar compra, mas o superego, que ele vai trabalhar pelo princípio de realidade, vai dizer: você está com o cartão estourado, você está endividado, você foi mandado embora, está recebendo seguro-desemprego, parará, piriri. E aí, mas o ego, ele quer realizar o desejo idílico, mas o superego vem castrar. Então o ego, ele vai fazer o quê para tentar satisfazer a todos? Em vez dela comprar três Scarpans, ela compra um. Ela compra um por R$ 99,90. E compra, e depois desce da praça de alimentação para tomar um milkshake, porque ela vai ficar de bode, em vez de ela ficar feliz e realizada com o Scarpão, ela ficou triste. Por quê? Porque ela não comprou os três e gastou o que não poderia ter gasto. E então isso é a neurose. O que que é a neurose? A neurose é a insatisfação. Somos seres neuróticos, somos incompletos. Se nós temos um carro de 20 mil, a gente quer comprar depois um de 40. Se nós compramos o de 40, somos insatisfeitos, porque falamos: não era bem isso que eu queria, eu quero aquele de 200. Ok? Então, o neurótico, ele é insatisfeito. Dentro dessa estrutura da neurose, nós temos dois tipos de estruturas que nascem ainda no complexo de Édipo. Por isso que o complexo de Édipo é muito importante. A primeira estrutura neurótica é a neurose obsessiva e a segunda, a neurose histérica. A neurose obsessiva, Freud ele vem dizer que ela é oriunda da castração sexual, que em algum momento da criança, a criança ela vai sentir um medo de uma castração sexual ou o corte do seu falo, ou uma castração do seu falo. Tanto o menino quanto a menina. Para a menina também poderíamos colocar dessa forma a castração sexual como uma impotência ou uma incapacidade, né? E nesse reforço dessa castração sexual, onde os pais é, impõem ali que não pode isso, não pode aquilo, cuidado, não põe a mão aí, traz essa castração e este medo, em algum momento, ela introjeta dentro dela o medo da castração. Esse medo da castração, ele inaugura um comportamento obsessivo, que é a busca pela perfeição. O obsessivo, a característica de um neurótico obsessivo, é o perfeccionismo. Ele busca a perfeição e o controle, ok? Enquanto a neurose histérica também tem a ver com a sexualidade. Se no obsessivo há o medo de ser castrado, a histérica já foi castrada. E ela introjeta a falta dentro dela, o que ela não tem. Em algum momento ela vai olhar e perceber: ele tem, eu não tenho. O quê? O pênis, o falo, ok? O que, por exemplo, Lacan ele fala nos seus ensaios a respeito da inveja do pênis, né, sobre a histeria. Porque o falo ele tem uma representatividade de poder, de força, é um arquétipo. Então a menina, e às vezes acontece também com o menino, mesmo ele tendo esse falo, mas há essa introjeção de uma castração, que ele já foi, essa pessoa já foi castrada, ela perdeu, ela não tem mais aquele poder, o falo dela. E ali ela começa uma busca desenfreada para a aquisição ou para tampar esse buraco que existe dentro dela, essa ausência, essa falta. E ali ela tem diversos sintomas, né? A neurose histérica, o acting out, a atuação, podemos também colocar a hipocondria como um delas, as somatizações também, nos casos mais graves,
mas especialmente os problemas comportamentais com o seu casamento e especialmente com os seus filhos, onde ela vai necessariamente eleger um dos filhos, geralmente o homem, como o seu falo, o seu realizador, o seu tesouro, em detrimento das filhas, que viram suas escravas, Na verdade, a Esther que encara suas filhas como suas rivais. Por que rival? Porque elas vieram para roubar dela o falo dela, o marido. Poderíamos talvez até dizer que a histeria talvez seja um desdobramento do complexo de Édipo. Nós temos um complexo de Édipo arcaico, que é o do bebê, onde há uma triangulação da mãe, o seio bom, aliás, do bebê, o seio bom e o seio mau. E depois essa triangulação ela vai para a criança, a mãe e o pai, e o outro, que é o pai. E nesse desdobramento, talvez uma terceira fase que seja por uma histérica, a histérica, o marido, o falo e a filha, ok? E aí ela desenvolve ali uma rivalidade com essa filha. Então essa é uma das dinâmicas da neurose, né? Somos neuróticos, preocupados, né? Neurastênicos. Podemos ser neuróticos, mas não podemos ser neurastênicos, né? Não sei, Simone, respondeu mais ou menos aí, te ajudou essa resposta que eu dei? Eu deixei para depois porque era uma resposta mais longa. Cadê você? Deixa eu ver no chat aqui. A Simone. Espero ter ajudado. Simone, que bom, que bom. Deixa eu ver aqui. Gilberto, tato visual auditivo, sim. Paulo, sexto sentido, vem da pessoa próxima que conhece muito você. Tá. Alessandra, o papel do analista é cavar aonde dói. Isso mesmo. Beleza. Dificuldade de entender, narcisismo que começa a te acusar dos problemas dela. Dificuldade, eu acho que é de entender o narcisista, que começa a te acusar dos seus próprios problemas, né? Não entendi qual que é essa dificuldade de entender esse narcisismo. Eu preciso de uma explicação um pouco maior, né? As pessoas muitas vezes acusam a outra do seu próprio comportamento, do que ela tem, né? Nós projetamos no outro o nosso defeito. Vamos lá, Alessandra, no entendimento online, o divã virtual, como funciona? O divã virtual funciona ou pode ser um tiro no pé, caso o paciente perca o foco muito rapidamente. Por favor, fale sobre o divã virtual. Beleza, Alessandra, vamos lá. Divã virtual. Eu vou promover o divã virtual. Cadê a Alessandra? Você está me ouvindo? Cadê você, Alessandra? Não estou te vendo aqui. Deixa eu ver se eu acho você. Você pode ligar a câmera? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, professor, que minha internet está muito ruim hoje, então se eu ligar a câmera fica muito ruim, eu não consigo te escutar direito. Puxa vida, pera lá que eu. Pera, deixa eu te achar aqui. Você está me ouvindo? Agora te achei. Nossa, é que meu som está muito baixinho. Repete para mim de novo. É minha câmera, se eu ligar a internet cai, está muito ruim aqui. A internet cai. Entendi. Tá bom. Vamos lá, então, falar a respeito do divã virtual, ok?
nós já estamos mais ou menos no divã virtual. Então, deixa eu pôr a sua carinha aqui, adicionar marcação, pronto. Você me escuta bem, Alessandra? Sim, te escuto bem. Muito bem. Então, vamos entrar agora no nosso divã virtual. Pronto. Fazer uma análise ao vivo aqui. Muito bem, Alessandra, vamos iniciar a nossa sessão de terapia. Eu quero que você fique à vontade. Quando você quiser, fale o que você quiser. Então, professor, a minha dúvida é só em relação ao quê? Por exemplo, se a pessoa tem TDAH, ela tem um foco que ela desvia muito rápido. Quando a gente desliga a câmera, ela pode focar em outra coisa e se perder, entendeu? Essa é a minha dúvida. Porque se a pessoa tiver TDAH, como que eu faço em relação ao divã virtual? Entende? Olha, esse desfoque, tá? A pessoa ela pode ter o TDAH em desfoque em outras coisas, mas será que esse desfoque também não pode acontecer com a câmera ligada? Porque o TDAH, se ele tiver que desfocar, ele vai desfocar, né? E o que a gente pede para o paciente é para o paciente ficar na mesma posição que ele está, sem ficar andando pela casa ou fazendo outra coisa. Fica sentado ali, ouvindo e conversando, né? E não fazer outra coisa. Ok? E se ele for fazer outra coisa, você vai perceber também, né? Porque ele vai começar a falar com você, batendo as panelas ou andando pela casa, você vai ouvir. E você pode interpelar, olha, fulano, você está parado? É importante. Vamos ligar a câmera de novo, fulano. Pega, liga a câmera de novo e faz ele voltar para sentar no lugar onde ele estava, para ele entender que é importante ele Eu posso estar em pedir a ele, análise, naquele momento de estar em análise, é o momento de não fazer nada mais do que análise. Tá? eu posso falar para ele se deitar, Então você vai ter que estar sempre ali manuseando, né, essa situação. E às vezes até mesmo com a câmera ligada. A pessoa vai fazendo outra coisa e enquanto você está falando com ela na terapia, as pessoas acham que pode fazer terapia no ônibus ou fazendo compra. E tem que entender, explicar às vezes, ensinar para o paciente que fazer terapia é ficar sentadinho, fechado, fechadinho na sala, ou no quarto, né, e ter aquele momento. Ok? eu posso, sim, Eu fiz professor. questão de fazer com a câmera ligada para que não só você, mas todo mundo percebesse essa dinâmica da terapia. Que é isso que é o divã, quando você chega para a pessoa e fala, fale o que você quiser e fique em silêncio. E o sujeito vai trazer aquele conteúdo, muda o ritmo da terapia. Eu, por exemplo, ó, agora nesse momento, percebe? Esse é o silêncio. Sim, Quando você desliga as câmeras e entra no divã virtual, você consegue utilizar o silêncio como uma ferramenta na nossa terapia. Tá bom? ok. Eu posso pedir para ele deitar? Pode. Ele pode deitar, ele pode sentar, sem problema. Pode pedir para ele, deite na Eu acho cama, que deite no fica, sofá, não tem problema. fica melhor para a pessoa devagar, né? Entrar em associação livre, falar mesmo o que vem à mente. Perfeito, perfeito. Tudo bem? Obrigada, De professor. nada. É, Deixa eu ver, Luciana com a mão levantada. Luciana, diga, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Quero agradecer essa oportunidade. Me sinto muito honrada de estar estudando no Instituto Lacerda. E eu tenho, assim, veio uma coisa na minha cabeça. Sábado teve uma reunião aqui de mulheres, né? Na verdade, foram só 4 mulheres da igreja da minha filha e tinha 2 psicólogas. Aí eu comecei a falar que eu estava fazendo psicanálise.
E ela fez uma carinha assim, olhou pra minha filha, que minha filha é psicóloga também, mas minha filha tem a mente super aberta, né? Dando maior apoio. Fez uma carinha meio que de pouco caso, sabe assim? E aí me veio uma pergunta na minha cabeça, né? Que alguém falou o negócio de que eu venho estudando há pouco tempo, né? Desde agosto só. E eu vejo que os psicanalistas eram psiquiatras, né? Teve a Mary Clay, não sei falar ainda os nomes, né? Que fez medicina também. Quando que mudou, assim, que o curso ficou, que não é ligado à psiquiatria, a um psiquiatra, a um médico, alguém da saúde, assim, entendeu? E essa coisa que eu não entendo, né, que eu percebi, assim, alguma coisa que eu não sei explicar. Não sei, que meio que falando que a gente não sei. Eu queria que o senhor me explicasse se tem alguma coisa que os psicólogos não gostam da gente e por quê, né? Enfim, é isso que me vem na cabeça. Eu acho que é autossabotagem querendo atrapalhar meus planos, mas de qualquer maneira eu quero essa sua ajuda. Obrigada, é isso. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu corrigir um equívoco. A psicanálise nunca foi oriunda da medicina, nem da psiquiatria, nem da psicologia. Nunca. Isso foi uma construção do seu pensamento, uma crença que você criou dentro disso, tá? Mas é compreensível, porque há de um imaginário popular do psicanalista ser aquele sujeito barbudo, de barba branca, que usa blazer. Eu não tô com o meu blazer aqui, senão eu ia vestir agora. Coloca o blazer, fuma um charuto, estende a sobrancelha assim, ó. Hum, e faz aquela cara de dor de barriga, sabe? Hum. Então há esse arquétipo, né? E que e é uma crença, né? É, popular também, que é o psiquiatra, que só pode quem é psiquiatra, só pode quem é psicólogo, porque também há uma exaltação da psicologia e da psiquiatria em detrimento a outros conhecimentos. Então, sim, existe, tá? Mas a psicanálise nunca foi oriunda da psiquiatria, nunca foi da psiquiatria. Pelo contrário, o psiquiatra não estuda psicanálise nem psicologia, ok? O psicólogo também não estuda psicanálise. Ô, professor, desculpa interromper, porque como o Freud era psiquiatra e os outros também eram psiquiatra e tudo, Freud e não como era eu psiquiatra, estudei, não, nem não. era médico? Ele era neurologista. Ah, Então, mas vinha da medicina, é isso que eu tô falando. Todas as teorias que eu estudei até agora era médico. Por isso que é que nem o senhor tá falando, é difícil para a gente, então, quando que ficou para que passou todo mundo ter acesso e poder ser psicanalista? Tem uma Quando? época, uma coisa que aconteceu que é ensinar a técnica, né? Ensinar a técnica para a gente trabalhar em cima daquela técnica, eu imagino. Que eu não sei nada ainda. Sim. Mas enfim. Ó, se não me engano, foi em 1932, quando Melanie Klein quis participar do Conselho de Psicanálise, se não me engano, da França, e ela foi rejeitada porque ela não era médica, ela não era pedagoga, ela era dona de casa, mas ela era uma grande psicanalista. E aí Freud disse para todos os psicanalistas de todo mundo, do conselho da época, dizendo que, olha, ela é sim psicanalista, porque a psicanálise não é domínio da medicina e não é necessário ser médico. Então isso foi em 1930 e alguma coisa, não vou me lembrar agora a data, tá? Estou entre 1932 e 1937. Só para ter uma É... ideia. Obrigada, viu? Oi? Não precisa ser tão exato, é só para me entender, para entrar na minha Tá, tá. cabeça que Então, teve um momento que então então deixa eu te dar uma resposta bem completa, porque às vezes a sua dúvida é de outras pessoas. E aí, dentro disso,
Por que que a psicanálise, muitos psicanalistas daquela época eram médicos? Porque entendia-se que os problemas mentais vinham do órgão cérebro, ok? Então eles estudavam, os médicos iam para a parte da neurologia, como foi o caso de Freud, e depois desenvolveu-se na década de 1920 e pouco a psiquiatria. A psiquiatria ela foi desenvolvida por conta das descobertas de Freud. Mas mesmo assim, essas pessoas, né, eram médicos, eram psiquiatras, porque era o que se conhecia naquela época, se entendia naquela época como um campo para se tratar dos problemas emocionais. E aí depois elas abandonavam as técnicas da psiquiatria, né, que era médica, para estudar a psicanálise, que é a cura pela fala, tá? É, Então, dentro disso, a partir de Melanie Klein, nós tivemos aí uma enxurrada de psicanalistas teóricos brilhantes que não eram médicos, ok? Mas há uma cultura no arquétipo coletivo, né, que imagina que o psicanalista é uma espécie de médico, ok? E aí, o que acontece? Há uma discriminação da parte da psicologia, nem tanto da psiquiatria, porque o psiquiatra ainda continua sendo médico. O psiquiatra não estuda nem psicologia, nem psicanálise. O psiquiatra estuda medicina e as composições, os remédios, os sintomas e as doenças. Porque o psiquiatra é o sujeito que dá remédio. O psiquiatra dá só remédio, gente, tá? O psiquiatra não escuta teu inconsciente, não faz tratamento comportamental, ele dá remédio, tá? Mas há uma discriminação por parte da psicologia, mas é um narcisismo da psicologia, porque eles se colocam num lugar de saber, os donos do saber, eles sentam na cadeira do saber, eles são os detentores do saber. E é uma presunção. E a psicanálise senta na cadeira do não saber. Nós, como psicanalistas, sempre vamos sentar na cadeira de não sabemos de nada e somos questionadores. E porque somos questionadores, pensamos filosoficamente a respeito do conteúdo do outro. Enquanto o psicólogo vai falar, esse é seu problema, seu problema é isso, e você tem que fazer isso, o psicanalista vai falar, não sei, o que que você acha? Quais são os seus pontos de vista? Será que talvez aquilo que você disse não se conecta com aquilo outro, e esse seu comportamento assim é sensado? Vamos levantar questionamentos. Então, também a abordagem também muda completamente. E aí, a gente volta. Bom, nós vamos ser hateados pelos psicólogos, né? Da mesma maneira que a faculdade de filosofia é um criadouro de petistas e de maconheiro, a faculdade de psicologia é um criadouro de haters da psicanálise. Né? Parece que eles são instruídos desde o começo do primeiro ano que Freud era tarado e que a psicanálise é bobagem. Né? É, Pois bem, há também uma dor de cotovelo porque nós trabalhamos no mesmo campo que eles, no campo da saúde mental, e tratamos os mesmos pacientes que eles também tratam. E logo a gente divide o mercado. E como nós dividimos o mercado, nós, como não temos um sindicato, e hoje está muito mais evidente como funcionam os sindicatos e para o que servem os sindicatos, eles têm um sindicato que regulamenta e regulam o comportamento, a atuação, a divulgação, e eles têm que pagar uma mensalidade ou uma anualidade para esse tal de sindicato, que no fundo é o verdadeiro interesse deles. E nós não temos o sindicato, temos conselhos de psicanálise livres. E
Nós somos livres para divulgar o nosso trabalho de uma maneira até diretiva, e eles não. Eles são como os advogados, eles não podem falar: olha, sou psicólogo, tá com problema? Entre em contato comigo que eu te ajudo. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer esse tipo de divulgação. Nós podemos. Por que que eles não podem? Porque tem um sindicato que pega no pé deles e descredibilizam eles e impedem que eles possam atuar na profissão. Nós não temos, nós somos livres. Então, somos livres para criar teorias, livres para trabalhar com marketing, no marketing como psicanalistas, enfim. Então, tem todo isso por detrás. Ah, mediante a isso, ok? Ah, mediante essa situação, a psicanálise, ela foca exclusivamente no estudo e no tratamento clínico. Ou seja, a psicanálise, a AIA está falando não dá para generalizar. Perfeito, AIA, você tá corretíssima. Eu estou generalizando. Se vocês estão entendendo que eu estou generalizando, tá? Deixa eu corrigir. Não é generalização. Não é todo mundo. Tem psicólogos. Olha, no nosso curso de psicanálise, nós temos muitos psicólogos estudando psicanálise. E que é uma troca de saberes maravilhosa. Na turma presencial, aqui a gente tem psicólogos, e é fantástico. Então, quando o sujeito se coloca nessa posição de busca de saberes, a gente aprende muito. Porque eu também não sou psicólogo, tá? E tem muitas abordagens, muitas falas, muitos saberes que o psicólogo tem que eu não tenho. Ok? Então é uma troca de saber muito bacana e a gente coloca nessa posição de eterno, de um coração de estudante. Ok? Então sempre há exceção. Tá? Mas, na suma maioria, né, acaba acontecendo dessa forma. É, Então, como eu estava dizendo, ah, na abordagem psicanalítica, nós vamos estudar exclusivamente a clínica. Então, você vai estudar 2 anos de psicanálise clínica. Você vai estudar para atender. O psicólogo, não, eles têm diversos ramos. Tem psicologia forense, tem psicologia educacional, psicologia comportamental, tem a psicologia do trabalho. No último ano é que o sujeito vai estudar clínica, entendeu? E vai começar a estagiar. No nosso caso, a gente foca unicamente em clínica, ok? Tem um outro ponto também. Tem muitas faculdades por aí que não exigem que o psicólogo faça terapia. Tem faculdades renomadas, né? Estava até conversando recentemente com uma psicóloga, a gente trocando esse conhecimento, que tem faculdades renomadas que exigem que ele faça terapia. Mas hoje em dia tem muita faculdade aí fora que a pessoa se forma sem nunca fazer terapia. Já na psicanálise, é exigência para a sua formação a sua carga horária de terapia, senão você não se forma. São cuidados aí que nós temos, né, para estar atuando. Bom, mas isso é outra história. E aí, voltando para a sua questão, né? Qual que é o seu problema na sua fala, né? Você disse, olha, eu estava na igreja. E aí, eu falei que eu estou estudando psicanálise. E a pessoa me olhou com um olhar assim de desdém. Foi desdém que você falou? Não me lembro que foi o termo. Tá. Aí, vamos olhar com um olhar clínico, psicanalítico para esse comportamento. O que esse comportamento, esse olhar de desdenho, fala para você? Travou a sua imagem. Será que travou só para mim? Porque eu estava tão humildemente, e estavam aqui no quintal da minha casa, na verdade. Elas estavam aqui na minha casa, que eu cedi que eu tenho um gramado muito lindo aqui, para elas fazerem um momento aqui delas, né? E eu, humildemente, com maior alegria, contei. E fez. Aí minha filha olhou, né, assim, eu vi que
A minha filha deu uma olhadinha, tipo assim, que não precisava ser daquele jeito. E assim, eu fiquei pensando nisso, porque eu já tinha pensado nessas questões antes, né? Mas acho que não tinha necessidade de. Depois ela ficou quieta, não falou mais nada. E o que que a Mas tá pessoa, bom. ela falou alguma coisa ou só foi a expressão? Ela falou assim: ai, nem vou discutir questões de psicanálise então. Fez Uhum. uma carinha assim, sabe? É muito novinha, uma criança. Acho E que tem. ela é Deve ter uns psicóloga? 3 anos de Ela, psicóloga, deve ter uns 3 anos de formada, mas tem um é, projeto lindo lá na igreja, atende um monte de é, gente, entendeu? Mas muito assim, bem. naquela hora teve um arzinho de soberba, mas tá tudo bem. Mas como eu já tinha pensado antes nisso, né? Por isso que eu trouxe a dúvida também. Que nem o senhor falou, as crenças. Sim. Então, vejamos. O que que esse comportamento, essa fala diz sobre o outro? Demonstra o que sobre o outro? Primeiramente, há um recalque ali, né? Há um recalque sobre esse conteúdo e é um comportamento perverso de inveja, ok? Como se dissesse, como você, quem você pensa que é para ser terapeuta? Só eu que posso ser, porque eu sou psicólogo, né? E você é o quê? Né? Então, há um olhar. Esse comportamento é um comportamento que tem diversas dinâmicas aí sobre o outro. Primeiramente, o narcisismo dela, né? A possível comportamento de inveja, que faz parte da perversão. Além desse narcisismo e a inveja, o preconceito estrutural. Porque quem você pensa que é? Você é médica? Você é psicóloga? Não, você é apenas a irmãzinha da igreja. Então, por detrás dessa sua fala, da fala dela, demonstra o preconceito estrutural dela com relação a você e aos outros, né? É, Uma pessoa que não teria problema com preconceito estrutural e não teria esse narcisismo, ficaria alegre, falava: ah, que legal, nossa, vai mesmo, nossa, super incentivo você, é um mundo novo, viu que você vai entrar, você vai amar. Olha, a pessoa está resolvida, mas não, a pessoa se transfigura. Então nem vou falar isso para você, nem vou falar sobre isso para você, como se dissesse, olha, está além da sua capacidade de compreensão, né? O que que é isso? Preconceito estrutural, narcisismo e um comportamento perverso da pessoa. Resumidamente, se afasta dela, se afasta dessa pessoa, tá? Então, o que eu posso dizer para você? Saia do lugar do senso comum, porque quando você ouviu isso, você olhou para você, se vestiu da sua baixa autoestima e das suas crenças limitantes, quando você deveria olhar para o outro e analisar este comportamento, o que este comportamento está dizendo para você sobre aquela pessoa. Porque não é sobre você, é sobre o outro, é sobre ela, ok? Então, Freud tem um ditadinho que diz assim, ó, o que Paulo fala de Pedro, fala mais de Paulo do que sobre Pedro, ok? Então, o que ela fala sobre você, fala mais sobre ela do que sobre você, tá bom? Muito obrigada. Muito bem. Deixa eu ver o chat aqui. Nosso tempo se foi, olha só, já são 9 horas. Muitas perguntas abertas aqui. Ahn, a Alessandra falou, professor, aí tenho que discordar de você. Foi dentro da faculdade de psicologia que me apaixonei pela psicanálise.
Sim, é que nem eu falei, olha, vocês me perdoem se porventura estou generalizando, tá? Não estou, não posso, né? Eu nem devo fazer isso, tá? Até porque na psicanálise é a mesma coisa. A psicanálise não é coqueluche do momento. Todos os psicanalistas são bons. Não, tem psicanalistas péssimos. Tem gente ruim atuando por aí, tá? Então vai ter gente boa e gente ruim em todas as profissões, na psicologia ou na psicanálise. Então é isso, tá? E não existe um saber. Entenda uma coisa, eu quero falar isso para vocês, tá? Não existe um saber melhor do que o outro. Existem saberes diferentes. Não é que a psicologia é melhor do que a psicanálise, e nem a psicanálise é melhor do que a psicologia. São manejos diferentes. Porque vai ter paciente que vai detestar ser atendido numa abordagem da psicologia, que é uma abordagem mais comportamental, e vai se apaixonar pela abordagem clínica. E vai ter gente que vai odiar a abordagem psicanalítica e vai querer uma abordagem mais diretiva, mais comportamental. Então não é ser melhor ou pior, é entender que são ferramentas diferentes, abordagens diferentes, ok? E tudo bem. E se você tem a possibilidade de estudar os dois e ter as duas, poxa, você vai ser completo. Porque a hora você vai olhar e vai falar, opa, aqui eu vou ser psicólogo. Aí, com outro momento, o paciente vai falar, aqui eu vou ser psicanalista. E assim por diante. Bom, ah, Simone falou, eu vi de um psicólogo que ele não acha certo a psicanálise, porque ele estudou 4 anos, pagou pela faculdade, se dormiu de verdade, fez especialização para vir um leigo falar da mente humana. Isso é revolta. Não, não é revolta, é recalque. Isso é recalque. Poxa, olha só, nós vamos abordar, o que que nós estamos trabalhando aqui? É clínica. Se você for ver o psicólogo, ele tem outros saberes, saberes comportamentais, saberes jurídicos, da clínica forense, da empresarial, da clínica educacional, campos que nós jamais vamos atuar, mas eles vão, entendeu? Mas a pessoa olha só o copo meio vazio, entendeu? Em vez de ver o copo meio cheio. Então, isso fala mais sobre o outro, tá? É um recalque, não tem a ver com o saber, mas e sim com o outro. Bom, gente, passou o tempo rápido, né? Falamos de coisas completamente aleatórias. Esse foi um rolê muito estranho, festa estranha com gente esquisita, brincadeira. Muito aleatório. Nós falamos de espiritualidade, de sentidos, de hipnose, de neurose, falamos de técnica, falamos de um monte de coisa e foi gostoso. Tá bom, gente? Então é isso. Espero ter ajudado. Olha, a Psidrica, deixa eu ver aqui. Psidrica. Psidrica é novo. É a Psidrica minha esposa que está aqui? Ou é uma outra aluna? Sim, é a minha esposa. Bem, já estou chegando para casa, tá bom? Daqui a pouco eu estou em casa. Beijo para minha esposa aí, psicanalista também, né? Eu costumo falar que meus filhos são muito sortudos, viu? Meus filhos têm um pai psicanalista e uma mãe que é pedagoga, fantástica e psicanalista. Olha só. E a gente educa todos eles na cinta e no chinelo. Brincadeira. Não, não é isso não. Tá, então é isso, gente. Uma boa noite a todos. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Quinta-feira que vem é dia de supervisão, tá bom? E é isso. Deixa eu botar todos os rostinhos aqui para dar uma boa noite bem legal. Ver todos vocês aqui. Gente, um beijo no coração de vocês. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite a Tchau. todos. Fica com Deus. Boa noite, boa noite.